Olá, começa aqui o Biografias, onde você sabe contamos histórias empreendedoras que inspiram, motivam e principalmente nos dão orgulho de ser brasileiro. Nosso biografado, nosso entrevistado de hoje, tem uma frase assim, muito interessante em relação até ao estilo de liderança dele. As pessoas vêm em primeiro lugar. Por que ele diz isso? Porque graças ao comprometimento, à entrega dessas pessoas que estão na empresa, os clientes ficam satisfeitos, ficam realizados e encontram aquilo que vem buscar. Nosso convidado hoje é o Eduardo Nader, presidente e fundador do mercadoeletrônico.com, que é uma empresa B2B, business to business, ou mesmo de marketplace. Depois ele vai explicar qual é a terminologia correta. Edu, que alegria, que absurdo, que sarra, esgotei meu vocabulário diário. Você também aí, mas o prazer é todo meu, Elias. Te admiro bastante, a gente tem se acompanhado durante muito tempo, é um super prazer. Obrigado. O Edu, esse ser humano é muito especial. Edu, e você sabe que a gente gosta, né, de mostrar o hoje, mas de contar, né, o ontem, né? E como é que esse caminho se deu até hoje, principalmente também o amanhã, né? O que é que projeta um grande empreendedor como você. Então vamos retomar, né? Lá atrás, essa casa, como é que era o papai, mamãe, irmãos, onde morava. Legal, pô. Essa eu acho que é a história mesmo que conta, né? No final das contas. A família descendente de libanês, né? Meu pai veio com 2 anos do Líbano, chegou ao Brasil junto com meu avô, envolvida com o setor têxtil. A minha mãe também descendente de libanês e brasileiro, um pouquinho de italiano, e tiveram 6 filhos, família grande, que eu admiro, né? Meus pais, né? Como é que cria 6 filhos hoje, você não imagina, né? E numa época talvez onde as coisas eram ao mesmo tempo culturalmente mais simples, mas com menos infraestrutura para tudo, menos serviço para tudo. E eu sou o terceiro desses filhos, né? Então admiro meu pai, minha mãe, meus irmãos. A gente fica se admirando mesmo como família. Eu tinha uma vida boa, da adolescência, meu pai sempre cuidando do trabalho e da família, minha mãe cuidando da família em casa, a indústria têxtil que meu pai... Em São Paulo mesmo? Em São Paulo, em indústrias textis, as Snader, é uma indústria centenária. Meu pai é responsável pela indústria e o caminho natural foi trabalhar na indústria. Só que como todo jovem eu tive alguns desvios, fui estudar música nos Estados Unidos, tentei fazer um negócio próprio de adolescente, que é fazer uma confecçãozinha de roupas. Mas a música era uma carreira ou era um hobby? Não, era um hobby. Era um hobby. Eu fazia engenharia. Aí um belo dia eu falei, poxa, eu preciso sair, experimentar fora, não a música, mas uma viagem para o exterior. Era um olhar diferente da época, né? O jovem, né, que viajava, aquele que não queria nada com nada, né? Tinha um pouco daquela coisa, também vou viajar para estudar inglês. Bacana. E tal. E aí eu falei, por que estudar inglês se pode ser mais legal? Vou estudar música. Então um dia eu falei para meu pai, olha, eu me inscrevi na escola de música, me encantei, era para ficar um mês, depois eu migrei para tentar o curso de 1 ano, fui aceito, todo emocionado, falei, pai, vou estudar música. Meu pai falou, que bom, que legal, só parabéns. Só você sorriu na conversa. Só eu sorri, parabéns, estava lá, então, você me ajuda, tal. Poxa, ele me resolveu, achei que você já tinha resolvido tudo. Então, aí fui atrás de bolsa de estudo, mas ao mesmo tempo tranquei a faculdade de engenharia e parei de trabalhar junto com meu pai para fazer isso que para mim era um intervalo mesmo. Tá? Com 22 anos de idade, era poxa, é agora que eu tenho que ir, tenho a possibilidade. E aí, no final das contas, todos me ajudaram aí a ficar lá durante 1 ano, estudei música, mas eu ainda, quando de sair, eu falei para eles, meus pais, falei assim, olha, eu não vou ser músico profissional,
Pô, eu não quero misturar as coisas. Que anos nós estamos falando, mais ou menos? Estamos falando de 90, 91, acho. Eu não quero misturar as coisas, não sei se eu tenho habilidade suficiente também para viver da música e depois eu vou talvez tocar, não pelo prazer, mas pela obrigação e responsabilidade, e acho que eu posso fazer mais com outra carreira. Mas a família é de empreendedor, assim, a gente não teve nada, nenhuma orientação executiva para se formar, para seguir uma carreira em casa. Então talvez um dos vários, né, endereçamentos que os nossos pais deram para nós, assim, da gente fazer aquilo que a gente gosta, da gente empreender naturalmente. E aí voltei, continuei engenharia, me formei, continuei tocando em música, voltei para trabalhar com meu pai. Até então, esse era o quadro profissional do Eduardo Nada. A empresa da família. Esse é exatamente, a empresa da família. Para mim, eu fiquei super... Você olha uma empresa, você é jovem, ainda nem formado em engenharia, uma empresa que já tinha algum porte, bom porte, e estava ótimo para mim. Aí um dia eu vi que eu podia fazer mais, conversando com meu pai também que eu podia fazer mais, e eu trabalhava em compras na empresa. Eu era diretor de produção, eu falo que é mais por confiança do que por competência. e cuidava também das compras da empresa também, obviamente por confiança, né, muito cedo. E aí eu vi a fronteira que existia, a diferença, né, a fronteira de compras era uma fronteira muito distante do core business da empresa, há 5, 30 anos atrás. Não tinha muita estrutura de tecnologia, não tinha muito investimento, não tinha curso. E era um setor vital. E era um setor vital, né? Hoje a gente fala que R$1 economizado em compras é R$1 no lucro, direto, né? E pode ser um saving do produto, pode ser um saving no processo de compras, na governança mesmo, gera valor para a marca. E aí o que me veio assim, que poderia criar um ambiente de negócios usando a tecnologia. Também, como todo jovem, sempre olhando o que eu posso fazer com mais tecnologia aqui pelas minhas coisas, pelas coisas que eu toco. Tecnologia era uma palavra que soava como no início da década de 90? Era assim, a gente estava tentando conectar dois computadores, né, dois PCs com rede, tem algumas marcas que já se foram, Rede Novel. Aí o meu irmão mais velho, que sempre foi um guru para mim, ele me apresentou a internet. Um dia, me lembro desse dia, na sala de casa, um terminal verde ali, e você viu o nome das pessoas que estavam na internet no Brasil, né, que tinham acesso, estavam inscritas para ter acesso. E aí você fala, nossa, dá para fazer coisa. E aí veio, junto com ele, conversando com ele, veio esse conceito de mercado eletrônico, porque o e-marketplace também não existia, né? Porque a internet não existia no Brasil. A internet não era comercial, existia como base de pesquisa, tal, mas não existia comercialmente. Para que servia aquilo, né? Era uma confusão. E não tinha, né, a interface, né? Você trocava texto. Ele conversou com alguém do outro lado e voltou do outro lado, eu falei, nossa senhora, eu estou fazendo um esforço incrível para ligar dois computadores no mesmo ambiente, você está conversando com um computador lá do outro lado. O que você enxergou ali que, com certeza, quem estava ao lado ainda não tinha percebido? Olha, eu não sei se eu enxerguei tudo, se eu enxerguei pouco. Às vezes eu falo assim, talvez com certeza eu não enxerguei tudo, porque eu achei tão fabuloso conectar computadores e conectar fora da empresa e colocar um conteúdo para servir quem estava conectado. Eu falei, puxa, imagina se tiver preços lá automáticos, eu não preciso fazer um processo de cotação, eu tenho acesso aos preços, eu coto e já vem, não preciso falar individualmente com cada fornecedor. Era muito penoso, faltava linha telefônica no Brasil, as linhas eram declaradas no imposto de renda, de tanto valor que verdade, tinha. Verdade. Tinha ações ainda, né? Não sei tinha ações tinha, né? das empresas, e então foi isso. Poxa, que legal, dá para criar mais do que um software para funcionar com uma empresa, dá para criar um software onde as empresas colaborem, os compradores colaborem entre si, com isso
consigam reduzir mesmo o preço, consigam normatizar as coisas. Tinha muita imperfeição no processo, muita imperfeição. Então a visão era mais geral, falava assim, ó, se eu tirar um pouquinho dessa imperfeição, é um mundo já. E obviamente eu pensava em outros negócios, né, o que eu vou fazer? Uma confecção, uma empresa de venda de ingressos. Tinha outras ideias, mas quando apareceu esse, eu falei, esse é grande, esse não tem fim. E foi isso que me encantou, a experiência de compras dada pela empresa, da família, o apoio da minha família toda, do meu pai, da minha mãe, que falou, vai, do meu irmão mais velho que me sustentou e discutiu comigo, foi meu conselheiro até hoje, é meu conselheiro mor. Que bacana. Puxa vida. Você iniciou em 94, um momento assim que politicamente o Brasil passou por uma transformação, né? Teve Fernando Henrique Cardoso, o Plano Real, eleito e reeleito em cima disso e tal. Uma economia que se abriu. Uhum. Você começou na hora certa, tem hora certa para começar um negócio? Eu acho que hoje eu olho para trás e eu falo, eu comecei na hora certa, eu comecei na hora errada para alguém preparado, eu comecei na hora certa para alguém despreparado, que era o meu caso. Então deu para aprender muito, deu para errar muito. E também não tinha uma estrutura de capital, o Brasil não tinha, né, estrutura de capitalização de empresa profissionalizada, isso não existia. Então era assim, era todo dia que eu preciso fechar para fechar a conta de dinheiro, e eu ia conversar com meu pai. E aí teve um dia que ele falou, olha, eu acho que ele viu antes de mim, que eu conseguia parar em pé, ó, para você acabou. Acabou no bom sentido. E aí ele acho que ele viu isso e eu fiz força para fazer a empresa parar em pé. A empresa ficou em pé. Não fechou, né? Teve que reduzir custos, teve que fazer alguns esforços. Então eu acho que para mim foi o momento certo de começar a empresa. Deu para vir antes, quando veio a bolha da internet e o mercado de capitais mais estruturado, a gente tinha alguma coisa para mostrar. Eu teria só um business plan, aí eu competi com todo mundo. Como eu tinha um negócio, tinha cliente que transacionava, fornecedor, tinha as dores, tinha atendimento, tinha as áreas da empresa estruturadas, aí foi fácil captar, uma época boa de captar recurso, e a gente conseguiu um momento bom. Hoje você é uma multinacional brasileira? Somos. Você tem operações a gente tem em Portugal, no México e Estados Unidos. Estados Unidos, perfeito, perfeito. Não é uma palavra difícil de se relacionar, tanto para receber quanto para dar. Né? Sim. Qual foi o não mais duro que você levou na sua vida e o que é que ele provocou de transformação em você? Assim, eu recebi nãos dos meus pais, do meu pai, com uma educação muito firme. A minha mãe, para falar dela, porque ela me deu uma base hoje que é extraordinária para mim, essa cultura de pessoas, né? De gostar de entender as pessoas. Essa veio mesmo da minha mãe. Nunca levei uma bronca da minha mãe na vida. E a gente é criança, adolescente, então passa por todas as fases comuns. E ela sempre tem uma sabedoria muito grande para lidar com 6 filhos. E às vezes doía mais a sabedoria dela do que o não a palmada. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, um respeito enorme pela minha mãe, da forma que ela conduziu, sem falar não. Assim, sem bronca. Não teve bronca, não teve castigo. E são 6 filhos que todos têm muito sucesso naquilo que fazem. Não teve nenhum desvio na família de um problema. Então eu acho que talvez os não mais difíceis foram aqueles de quem não fala não. Mas você sabe que quando você não fez a coisa certa. E os nãos que você deu, né? Talvez um não para você mesmo, que esse muitas vezes é o mais duro que a gente tem que dar. Os nãos mais difíceis são para as pessoas que você mais gosta. Obviamente, né? Então, quando você está educando um filho seu, tem não, e você sofre por falar não, mas você, de alguma forma, sabe que aquilo lá vai construir, tem que esperar um tempo depois do não para ver o resultado que dá, e aí você toma mais confiança como pai. São nãos muito importantes, e eu acho que, assim, isso já foi
já é bastante falado, né? Tem uma geração nova que está pedindo para ouvir não, hoje. Porque me direciona, para de discutir, né, se eu sou geração X, Y, Z, e me fala, me ajuda para onde eu tenho que ir, né, me diz. É isso, talvez os nãos mais difíceis são os nãos para as pessoas que eu mais gosto, aqui dentro mesmo da empresa, tem uma relação, você acaba tomando relação com as pessoas, é difícil falar não. Mas se você faz com consciência, tem um histórico de alguma justiça tal, vai ficando mais fácil. E assim, essa relação com o não é importante porque o não é o fim da linha, né? Pode ser um redirecionamento, um recomeço, não agora, né? Enfim, tem que saber fazer uma leitura. E consciente do erro também, né? Porque você erra, né? Você erra. É legal acertar mais do que erra. Mas já teve muito não que eu falei que estava errado. Não faça isso, mas eu também não vou brigar, e no final deu certo. Várias coisas aqui dentro, assim, o próprio cliente falou, só use se for assim. Eu falava, poxa, eles não faz isso comigo, né? Mercado eletrônico, é tecnologia, você pediu para colocar serviço para fazer, mandar fax. Qual foi que virou a chave? Vou botar aí um exemplo. Aqui dentro, todos os dias, eu chego a falar assim, não me pergunta, porque eu tenho uma chance de eu falar sim. Tem uma chance de eu pedir para ver, para entender melhor. E tem uma chance de eu falar não. Então, quanto menos me perguntar, melhor. Porque daí já resolve rápido, já se errou, errou, e aprendeu, e vamos crescer a partir daí. Esse teu estilo de gestão, né? É um estilo participativo, com autonomia de ação, justamente, né, para que torne a coisa um pouco mais rápida. Como é que você gosta do colaborador? O especialista, o generalista? Por exemplo, eu estava conversando com a Clívia, ela estava me contando que está aqui há 15 anos e já passou por vários setores, né, distintos, né? Marketing, RH, enfim. Como é seu estilo de gestão em relação a essas pessoas que você tanto preza? Assim, eu gosto bastante da diversidade. Não pela diversidade que hoje se divulga, que é legal de ter, que é legal mesmo, mas assim, para mim não é o estereótipo, e olhando 25 anos atrás, o estereótipo eram essas pessoas com terno, vestindo a mesma roupa, praticando a mesma coisa, com uma linguagem corporativa, separando o trabalho da vida pessoal. E a gente embarcou um pouco nessa. Quando você é jovem, você fala assim, pô, para dar certo, esses caras que estão dando certo, então eu preciso ser assim. Eu colocava meu terno, sapato, pastinha, tal, e saía para a rua, porque se você não for assim, pô, já basta ser jovem, inexperiente, fazendo uma coisa que é nova, só faltava querer ser muito diferente de fisionomia e tudo mais. Então, você acaba adotando esses padrões que dão certo. Com o tempo, você vai ficando mais corajoso, você vê que dá certo, você vai mesmo tendo coragem, se dando autonomia e dando autonomia para os outros. E, assim, ultimamente, com essa questão que você citou no início, de colocar as pessoas em primeiro lugar, para nós foi um desafio. Normalmente você tem um grande pretexto para falar, é o cliente em primeiro lugar, vamos fazer tudo para o cliente, você precisa se desdobrar e virar e tal. Sim, a gente quer pessoas com foco no cliente, mas antes de tudo, a gente quer pessoas engajadas, competentes, principalmente com boa atitude. Formar uma equipe boa, porque é assim que o cliente vai ficar feliz, é assim que o cliente vai gerar resultado também para a empresa, para o acionista, é assim que a gente vai devolver o resultado da empresa para a sociedade. Fazendo uma empresa com lucro, que causa uma mudança cultural aonde a gente está, com as pessoas que saem daqui, evoluindo a cada dia, levando para as suas casas mesmo, para as pessoas que convivem. Então a gente vê assim, essa sequência de pessoas, cliente, acionista e sociedade. E isso está representado nos valores da empresa. Aí uma hora que você declara isso para a empresa, escreve, declara, a empresa começa a virar. Por isso que as pessoas acreditam, tomam coragem para agir dessa forma, tomam coragem para ter autonomia. E eu não vou falar que aqui é extraordinário, é excelente, poxa, é muito fácil fazer. Não, é uma luta diária. Porque a tendência é se deixar, a tendência é você querer controlar um pouco mais, você ver, você fiscalizar, você entender.
Aí hoje eu gosto do que eu faço, então, no mínimo, eu falo, deixa eu entender esse negócio. Às vezes você bota a mão numa coisa que você não pode colocar. E daí você trava tudo. Aí a bola está com você, para devolver já não achou mais a brecha, perdeu o momento. Esse autopoliciamento também é importante. Tem que se policiar bastante. Então hoje, por exemplo, o ambiente aberto, eu não tenho sala, eu fiquei com receio quando a decisão de não ter sala. Como é que vai ser? Eu vou sentar, vai ter muita interrupção, tem sempre o pretexto, né, de, poxa, tem meu momento de concentração. Chegou uma hora que eu vou experimentar, mas eu experimentei sem fazer sala. Não tem uma sala reserva me esperando de emergência. E nem sala da diretoria única. Então, para dar o exemplo, assim, todos os diretores vão se sentar nas suas áreas, todos os gerentes com as suas áreas, podem mudar de lugar, formar times multifuncionais a hora que quiser. Um pouco da cultura, bastante da cultura ágil hoje, existe muito forte em tecnologia. E funciona super bem. Eu fico mais feliz vindo a trabalhar no meio das pessoas mesmo do que se eu tivesse uma sala. Sala, né? Puxa, para vocês entenderem, uma dessas mesas aqui é a mesa do Eduardo. Né? O Eduardo Nada, ele se posiciona, né, no meio, né, do grupo, né, de trabalho. Né? Sou pouquíssimo interrompido. Se eu preciso de privacidade, eu posso ficar em casa, trabalhar à distância. Tem outras ferramentas hoje, né? Posso entrar numa sala de reunião por um tempo. Então, funciona super bem. Qual foi, acredito obviamente que você tenha tido alguns erros, mas o empreendedor de sucesso é aquele que acerta mais do que erra, faz parte, né? O erro faz parte. Qual foi um erro que você considera marcante, estratégico, e o que é que você aprendeu com esse erro na sua trajetória? Bom, muitos erros, né? Muitos erros, forrado de erros. Hoje a gente erra, a gente tenta perceber os erros. Acho que a mudança cultural hoje, que a gente não... Antigamente talvez você falasse, não, isso não foi o erro, foi só, é assim mesmo, a vida é assim, ou você terceiriza a responsabilidade daquele erro. Hoje você tenta tomar a responsabilidade do erro para trazer ele para você. Onde foi que eu errei? Porque eu errei. Se aconteceu alguma coisa lá, o erro é meu. E trazer ownership mesmo, ainda mais, mesmo na minha posição aqui na empresa, para aprender com o erro. Então, para citar um erro grande, a gente se aventurou a prestar serviços de consultoria numa época. A gente se encantou com a possibilidade de receita, o negócio de software crescia por mensalidade, mas de repente a gente via bons projetos, volumosos financeiramente, que iam deixar a empresa mais bonita em termos de receita, de tamanho, de crescimento. E falou assim, poxa, então acho que eu vou entrar, vou começar a fazer consultoria de compras estratégicas, etc. Processos de sourcing, tal. E foi um grande erro, porque realmente trouxe mais receita para a empresa, mas aí a gente acabou perdendo parceiros de negócio, que as próprias consultorias faziam aquele serviço, a gente não percebeu que estava competindo com os nossos parceiros. E que estava saindo da veia tecnológica, que é o nosso DNA. Então, chegou um belo dia, e aí foi para o processo de terceirização também, foi crescendo a área de serviços, e isso é uma tentação. Tem até aquele lema que fala assim, a receita é vaidade, lucro é sanidade e o caixa é rei. Então, esse foi um momento que a gente perdeu a sanidade, perdeu a visão de caixa da empresa e foi todo para a vaidade da receita. Perdemos bons parceiros ao longo do caminho, que hoje, graças a Deus, a gente retomou, porque a gente percebeu isso e falou, mesmo ia fazer falta aquela receita para a beleza da empresa. A gente vai doer, mas é melhor a gente zerar a posição naquele serviço. E aí descontinuou mesmo rapidamente. Mas foi um erro que durou bastante. Eu não teria feito isso, teria focado. Tentador, né? Tentador para que ele permanecesse. Muito tentador. A maioria dos erros é vaidade, né? Isso que é o difícil do ser humano, você perceber quanto você está fazendo bem para a empresa. Comprar uma casa na praia ou investir na empresa? Investir na empresa. Investir na empresa. Esse é um erro que muitos cometem na hora errada, principalmente, né? No início do negócio. Falar assim, puxa, tem sido assim, né? Investir na empresa. Passar um tempo na praia ou passar um tempo na empresa? Mais tempo na empresa. Eu tenho me forçado a sair cada vez mais também.
Mas é muita dedicação para a empresa, precisa ter muita dedicação. Essa coisa de, você está numa posição executiva e a execução demanda. Você é posição de acionista, tudo bem, você pode ser mais conselheiro, tem trabalho, muito trabalho por trás. Mas posição executiva não tem brincadeira, execução é a chave. É fácil você copiar um planejamento estratégico de uma outra empresa, ou ouvir o mercado e balizar, tal, mas executar, aí precisa mesmo de envolvimento. E uma outra coisa da cultura de pessoas em primeiro lugar, porque tem essa coisa, essa história, vou pegar as melhores pessoas no mercado para fazer isso. As melhores são aquelas que funcionam, então pô, vamos fazer as pessoas, inclusive você, né? Dentro, né? Fazer as pessoas funcionarem aqui dentro. Vamos criar um ambiente para elas funcionarem. Esse que é a norma. Pode misturar com gente de fora para trazer sangue novo, ar novo e tal, mas também eu acho que um acerto nosso foi sempre crescer com a equipe. Tem uma coisa da autonomia para dar para as pessoas, tem uma coisa da meritocracia, da permanência da pessoa na empresa, que conta muito, porque traz experiência, traz o engajamento. Os maiores índices de satisfação aqui na empresa são as pessoas que estão há mais tempo. A gente tem 93% de pessoas satisfeitas aqui na empresa. Que bacana, hein? Mas ainda assim os maiores índices são as pessoas que estão há mais de 5 anos com a gente. Pessoas mais engajadas, que acharam o seu lugar. A gente entende que tem gente que pode entrar, que não encontra o seu lugar, o DNA não é o mesmo, a cultura não é o mesmo. Se a cultura certa, desde que você faça o certo, né, claro. Eticamente falando, a cultura certa é a cultura forte. Você faz o certo, deixa a tua cultura forte, porque ela vai atrair pessoas com o mesmo pensamento, e aí é o senso de time que é muito mais forte do que o individualismo. Sem dúvida. Então, olha, dá para perceber que o valor não envelhece, né? Você ouvia isso na infância do senhor, seu pai, né? Isso. Né? Fazer o certo e continua aplicando aí seu caminho, isso né? aí. Não tem jeito. Então, 25 anos, né? Primeiro, parabéns por esse primeiro ciclo de 25 anos na empresa. Os números dessa empresa hoje, né? O que ela movimenta, o que ela engloba, o que ela desenvolve? A gente tem hoje no movimento do nosso marketplace 85 bilhões de reais por ano em compras, em pedidos de compra. Pedidos de movimentação, né? É pedido que chega a um fornecedor, sai de um comprador, chega a um fornecedor. É um volume bastante grande, a gente tem mais de 1 milhão de fornecedores na nossa base. Esses fornecedores que estão prontos para serem acessados, os fornecedores não são cadastrados por nós, são fornecedores das bases dos nossos compradores. Então a gente tem clientes fornecedores e clientes compradores aqui. Então os nossos compradores, eles falam com todos os fornecedores deles. Eles não têm restrição nenhuma para falar com um fornecedor novo, com um fornecedor antigo. E isso compõe uma base de 1 milhão de fornecedores no total. A gente tem clientes, a gente tem algo em torno de 15 mil, pouco mais de 15 mil clientes pagantes, entre compradores e fornecedores. Então, infelizmente, estamos encerrando 2 mensagens suas. Primeiro, para alguém que, como Eduardo Nader, né, com 20 e poucos anos, em 94, questionou se era hora de continuar na empresa da família ou abrir um negócio, né, ou se aventurar, entre aspas, né, num negócio. Quem está vivendo esse dilema, o que é que você pode dizer para essa pessoa? Eu adoro o empreendedorismo, né? Eu nem gostava muito dessa palavra no começo, que era uma espécie de rótulo. Quando você é jovem, você não gosta de rótulo. É verdade. Mas eu adoro. Eu acho que as pessoas têm que buscar o empreendedorismo, mesmo como alguém que fez uma empresa. Você depende das pessoas, você não é livre. Você não é livre. Não tem problema, desde que você gosta do que você faz, você depende mesmo de todo o teu time, para trabalhar junto com ele, para ter um ambiente legal, você depende de fornecedores, você depende de acionistas, você depende do país. Então não é que ser empreendedor é ser uma pessoa livre, não. Mas é seguir aquilo que você acredita. E isso não tem, isso é a força. Se você é um mercado que é super competitivo, porque tem vários de nós, muitas vezes com a mesma ideia, se você não tem prazer, não tem motivação naquilo que você faz, não vai dar certo.
Então faça o que te motiva, procure ambientes, mesmo que dentro, às vezes, de outras empresas, que você consiga ter uma posição de empreendedorismo lá dentro, com mais autonomia, seguindo uma ideia sua, ou aquilo que você gosta, uma ideia de um time, ou uma ideia da própria empresa que você compartilha e quer fazer acontecer. E se você quer fazer fora, faça fora, se exponha. Se exponha mesmo, porque para mim foi o que talvez tenha sido o meu passo. Que passo que você deu? O passo que deu foi falar assim, vou. E no dia seguinte eu fui sem ter nada, não tinha cliente, não tinha nada. Me lembro que eu tinha, minha mochila, depois um espaço de carpete, 40 metros quadrados e uma mesa. Depois uma mesa, 40 metros quadrados e uma secretária para ajudar a fazer. Eu me lembro até hoje, um dia que eu olhei pelo olho da porta ali, né, que eu vi, poxa, minha primeira entrevista, candidata a secretária, deixa eu ver quem está aqui. Então é muito divertido, é muito legal. É sofrido, é difícil, mas vai ser do mesmo jeito, vai ser muito pior se você seguir o sonho dos outros. Olha, bonito, muito bonito. Para encerrar agora, você falou que tá com brilho nos olhos falando desse Brasil, né? E a gente sabe que nós estamos precisando um pouco de injeção de ânimo, né? Então, que mensagem você deixa para quem nos acompanha? Eu confio muito no Brasil, né? Eu tenho uma dose de otimismo, claro que eu sempre confiei, eu nunca pensei em me mudar. Mas eu acho que ele está numa posição hoje econômica, dos fundamentos, muito boa. Assim, tem muita coisa errada, instalada, que se a gente simplesmente desinstalar essa coisa, e me parece que a redução do Estado, a liberdade, liberalismo, esse é o caminho. Abertura do mercado, deixar a competição acontecer, que o Brasil vai achar o seu DNA e vai achar muito rápido. Assim, é muito rápido o país quebrar, dá para ver, tem bons exemplos aqui na América Latina, e é muito rápido o país se desenvolver rapidamente, dá para ver até a história recente do Brasil, o quanto entrou de capital, como o Brasil era a bola da vez. E eu acredito que agora a gente está com uns fundamentos muito bons para isso acontecer. Inclusive, algum pessimismo na mídia muito forte, o que é bom para segurar o ânimo, porque já começa para falar de resultado. Poxa, o resultado da balança comercial não foi bom, mas está positivo? Tá. Entendeu? Poxa, está mais fácil fazer negócio no Brasil? Tá. Legislação trabalhista melhorou? Melhorou. A gente está conseguindo vender estatal? Estamos conseguindo. A reforma da Previdência está passando? Está passando. Então, tem muita notícia boa, tem uma agenda muito boa, tem uma equipe econômica no governo que dá gosto de ver. Independente do governo, da posição política do governo, não é essa a discussão. Não é essa a discussão. Tem muita coisa de errado que eu não comungo, que eu sinto vergonha, mas no geral é isso. É o que temos. Eu acho que vai sobrar um país economicamente mais forte, com muito dinheiro para entrar, porque tem mais de 200 milhões de consumidores aqui. Falta tudo para nós. Falta tudo para nós. A gente tem poder, a gente tem criatividade, a gente tem vontade de crescer, a população ainda é jovem. Então, eu estou bastante otimista. Que bom e importante você compartilhar, porque quem faz isso tudo, quem faz esse Brasil, né, somos nós. Né? Então não adianta, não dá para empurrar a bola, não dá para passar para o vizinho, é com a gente. É com a gente. Entendi. Edu, olha, delícia, né? Muito bom reencontrá-lo. Obrigado por compartilhar um pouquinho dessa sua história. E daqui a 25 anos, chegamos aqui para completar os 50 anos, hein? Se Deus quiser. Elias, eu que agradeço, como te falei no começo, te admiro demais. Para mim é um enorme prazer, estou lisonjeado de estar aqui conversando com você. Puxa vida, honra é minha. Obrigado, Edu. Obrigado mesmo. Obrigado. Então esse foi Eduardo Nader, presidente e fundador do mercadoeletrônico.com, compartilhando um pouquinho da trajetória, dos ensinamentos, das experiências de vida dele com você. Obrigado pela participação e até a próxima.